Quantos estão aí? Venha comigo para 1 João, no capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Eu quero sair um pouquinho da esfera teológica e tentar trazer isso um pouco mais para a prática. Porque senão nós vamos sair daqui com a cabeça cheia de informação, mas sem saber muito certo o que nós precisamos fazer. E isso é muito ruim, porque nós precisamos sair daqui com clareza de como nós precisamos viver e proceder a partir daquilo que nós temos recebido. 1 João capítulo 4, verso 8 diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus. Os irmãos estão aí? O que é amor? O que é o amor? Diga: amor é guardar os seus mandamentos. Amém? E ele vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus por um simples motivo, porque Deus é amor. O que Deus é? Amor. Amém, meus irmãos? E qual é a maior expressão de amor? Dar a vida em função dos seus amigos, dar a sua vida em função de outros. E ele vai continuar: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Diga assim: o amor precisa se manifestar. Os irmãos estão aí? Imagine Deus dizendo assim: olha, meus filhos, eu amo muito vocês, mas eu não vou dar meu filho para morrer por vocês, vocês vão tudo para o inferno. O que nós diríamos? Que amor é esse? Então, não basta amar, esse amor precisa ser expresso, e o amor de Deus é expresso na pessoa do seu Filho, quando o seu Filho, em obediência ao Pai, cumpre toda a sua vontade, trazendo a nós a redenção, a filiação, a conformação e por fim a glorificação, para que nós sejamos um com Ele. Quantos estão aí? E ele continua, ele vai dizer assim: amados, se Deus assim nos amou, se Deus desta forma nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ou seja, se nós fomos alvos desse amor, nós também precisamos amar uns aos outros. Da mesma forma, ninguém jamais viu a Deus. Lembra? Começamos com essa afirmação: se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Óbvio, se Deus é amor, e nós amamos uns aos outros, então está provado, Deus está entre nós. Os irmãos estão aí? Continuando: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos, diga conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Ele repete mais uma vez: e quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Você pode repetir essa frase comigo? Diga assim: quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Agora, qual é a definição de Jesus de amor? Lá em João 15, verso 13, ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que este,
de dar a vida pelos seus amigos. Diga assim: amor é dar a vida. Diga: amor é abrir mão da sua vida em favor de outro. Os irmãos estão aí? Eu fico tão empolgado, irmãos, que dá vontade de pular aqui em cima, quando os irmãos não respondem. Mas é pular em cima dos irmãos. Ou é muita concentração, ou é muita preguiça, não sei. Diga assim: amor é dar a vida pelo outro. Olha para o seu irmão, né? Diga assim: irmão, se eu dou minha vida por você, é porque eu te amo. É isso. Agora olha para mim. Para dar a vida, precisa abrir mão da vida. E abrir mão da vida, na Bíblia, também é chamado de cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, todos os dias tome a sua cruz e então me siga. Negue-se a si mesmo. Se eu vou dar minha vida em função dos irmãos, eu vou precisar negá-la. Portanto, eu quero ponderar com os irmãos, que amor e cruz são sinônimos. O que diz Romanos capítulo 5, verso 8, ou verso 9? Que Deus prova o seu amor para conosco, diga, Ele prova. Prova como? Em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor é que Cristo deu a vida dele. Então, amor e cruz são sinônimos. Porque não tem como amar sem abrir mão da sua vida. Não tem como amar se você não está disposto a dar a sua vida pelo outro. E por que Deus é amor? Diga por quê? Porque Deus vive uma vida de cruz. Ele se doa completamente. É porque para nós, muitas vezes não faz sentido pensar que o Deus Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, onipotente, que não precisa de nada e nem de ninguém, que absolutamente é dono de tudo e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, resolveu dar a sua vida em favor de alguém e alguém como nós. Mas observe, isso não foi um sacrifício para Deus. E por que não foi um sacrifício para Deus? Porque essa é a vida que Ele sempre viveu. Ele nunca viveu para si mesmo. Ele sempre viveu pelo outro. E isso dentro da divindade. O Pai vive pelo Filho, o Filho pelo Pai, o Espírito pelo Pai e pelo Filho. Então é uma vida que Deus vive. Deus não pode negar sua própria essência de vida. Então, a única coisa que Deus fez, e grandiosa coisa Deus fez, é estender isso também a nós. E não só agora viver um pelo outro, mas nos colocar também nessa equação, que os pais capadócios chamavam de pericorese. O que é a pericorese? É o entremesclar da divindade. Só que agora, não é mais só o entremesclar da divindade, porque um homem entrou no meio desse entremesclar. Quem é esse homem? Jesus. Mas ele não foi sozinho. Quando ele subiu, ele levou todos nós com ele. E agora, a humanidade, aqueles que creem em seu nome, podem também fazer parte daquilo que Deus é, e participar dessa pericorese, desse entremesclar, sendo um com o Pai. Quantos estão aí? Observe isso, então diga assim: amor e cruz são sinônimos.
Graças a Deus que o apóstolo Paulo vai nos explicar isso de uma forma mais clara. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, onde Paulo fala sobre o amor, você vai perceber que o amor do qual Paulo fala, não é um amor romântico. O amor que Paulo fala não é esse amor de Hollywood, não é esse amor sentimental. O amor que Paulo fala é um amor sacrificial. Quantos estão aí? A partir do verso de número 4, perceba se isso aqui não é cruz. Ele vai dizer assim: o amor é sofredor. Diga assim: ninguém sofre a não ser por alguém. Se você sofre sozinho, você é maluco. Como é que você sofre sozinho? Eu sofro porque alguém me fez alguma coisa, ou porque eu fiz algo para alguém. Alguém tem que estar envolvido. Os irmãos estão aí? O amor é benigno. Diga benigno. Faz o bem a alguém. O amor não é invejoso. Se eu tenho inveja de alguém. Os irmãos estão aí? O amor não trata com leviandade. Vê se isso não é cruz. O amor não se ensoberbece. Está você e o irmão em um relacionamento. Se você se ensoberbece, você não tomou a cruz. Mas se você se humilha e permite e você enxerga o irmão maior do que você, então você tomou a cruz. Quantos estão aí? A Bíblia diz assim, que os humilhados serão exaltados, sim ou não? Diga, qual é o problema? Todo mundo quer ser exaltado, mas qual é o caminho para a exaltação? Ser humilhado. E aí ninguém quer. Diga por quê? Porque ser humilhado é cruz. Você consegue entender isso, sim ou não? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Diga, humilhai-vos. É você quem faz. É uma escolha sua. É uma decisão sua. Isso é cruz. Os irmãos estão aí? Continuando, ele vai dizer assim: o amor não se porta com indecência. Eu poderia ter vindo pregar de regata, de shorts e de chinelo. Seria decente para a ocasião? Sim ou não? Mas tudo me é lícito, concorda comigo? Sim ou não? Agora diga assim, pensando nos irmãos, eu não vim assim. Diga, não por minha causa. Eu amo chinelo, eu amo bermuda, eu amo regata. Mas espera aí, onde eu vou? Tem irmãos lá, esses irmãos podem se escandalizar. Então, pensando nos irmãos, eu não me porto com indecência. Diga o que é isso? Cruz. É o que Paulo vai dizer: se comer carne escandaliza o meu irmão, então eu nunca mais comerei carne. Pronto. Agora olha para mim. Qual de nós aqui nunca mais vai comer carne por causa de uma pessoa? Sabe por que não fazemos isso? Diga por quê. Porque não amamos. E porque não tomamos a cruz, porque são sinônimos. Continuando, vai chegar uma parte que é interessante, olha só. Essa parte, para mim resume tudo. O amor não busca os seus próprios interesses. Diga, ninguém tem. Fala forte. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. O amor não busca os seus próprios interesses. Entre eu e você, se alguém vai tomar prejuízo, que seja eu.
Diga, amor. Cruz. Por que Deus é chamado de amor? Deus é amor, porque Deus vive vida de cruz. Ele não busca os próprios, preste atenção, o apóstolo Paulo está dizendo que o amor não busca os seus próprios interesses, ao mesmo tempo que João diz que Deus é amor. Se Deus buscasse os seus próprios interesses, Deus não poderia ser amor. E João não está dizendo que ele tem amor, João está dizendo que ele é amor. A definição dele é amor. Por quê? Porque ele não busca os seus próprios interesses, ele sempre está nos colocando em primeiro lugar. Irmãos, a misericórdia, a graça, o favor de Deus são algo que precisam ser contabilizados em nossa vida. Sabe o que nós merecíamos por justiça? O inferno. Todos nós, sem exceção, não tem nenhum bonzinho aqui. Não, pastor, eu não sou assim, eu não matei, eu não roubei. Você nasceu pecador, filho, você foi feito pecador quando Adão pecou. Você merece o inferno desde Adão. Mas como Deus não busca os seus próprios interesses, além de ter paciência contigo, além de não levar em consideração o tempo da ignorância que você viveu, Ele ainda providenciou o Filho unigênito dEle, para se revelar a você como amor, porque ninguém tem maior amor que esse, de dar a vida pelos seus amigos, e Ele deu a vida por nós. Ele nos substituiu naquela cruz, morrendo a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. Por isso, Ele merece ser chamado de amor. Ele é o verdadeiro amor, porque Ele vive uma vida de cruz. Quem não tomou a cruz, quem não vive o caminho da cruz, quem não está do outro lado da cruz, não tem capacidade de amar. Quer que eu fale algo para os irmãos? Posso falar? Estou sentindo mais livre agora, irmãos. Então aperta o cinto aí. Se você é alguém que ainda está deste lado da cruz, sua família corre perigo. Você não tem capacidade de amar. Porque o verdadeiro amor só é experimentado do outro lado da cruz. Quando você não busca mais os seus próprios interesses. É que o senhor não conhece a minha esposa, pastor. Se você conhecesse a minha esposa, eu casei muito errado. Não casou não. Você casou certo. O que está faltando para você é cruz. As irmãs gostaram, né? Eu poderia usar o exemplo inverso também, mas vou deixar as irmãs no bônus. Diga por quê? Porque quem ama não busca os próprios interesses. Sabe por que você vive brigando? Porque você busca os seus próprios interesses o tempo todo. O verdadeiro amor, que é o próprio Deus, está do outro lado da cruz. O amor não se irrita. Aleluia. O amor não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça. Bem feito. Bem feito, falei para ela não ir aí, tá vendo? Diga, falta de cruz, falta de amor. O amor se alegra com a verdade,
o amor tudo sofre. Pensei que ia sair um glória a Deus bem alto. Diga tudo. Irmãos, na Bíblia tudo é tudo. Estão pregando ele no madeiro. Ele tem sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Os soldados debocham dele. O ladrão que estava à sua esquerda debocha dele. A multidão alvoroçada. Ele olha para aquilo, tendo disponível mais de 12 legião de anjos, como ele repetiu várias vezes, e ele podia clamar a qualquer momento. Ele olha para tudo aquilo e diz assim: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Diga por quê? Porque o amor tudo sofre. E olha para mim, diga assim: sofrer é não abrir a boca. Abriu a boca já é murmuração. Diga: ovelhas se você vai reclamar com a vizinha do marido, você já não está sofrendo, você já não está amando, você já largou a cruz. Pastor, mas é muita injustiça. E quem foi que te disse que o mundo é justo? Desde o pecado de Adão, irmão, acabou a justiça nesse mundo. E é por isso que vem a cruz. Diga: amor e cruz, sinônimos. Amor é dar a vida, cruz é dar a vida. Quantos estão aí? Eu quero ainda, falando sobre a cruz, que é um sinônimo de amor, usar algumas chaves aqui, onde a cruz precisa operar em nossa vida, sendo muito prático e também sendo muito rápido para nós terminarmos no horário. Observe, Jesus repetiu uma fala por várias vezes. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Lucas no capítulo 9, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, verso de número 23 e o verso de número 24. Lucas 9, 23 e 24. Os irmãos estão aí? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, amém, diga cada dia, e siga-me. Verso 24 está a chave, diga a chave. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Preste atenção num detalhe: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salva-la. Se você perder sua vida por amor à igreja, não tem validade para Deus. Se você perder a sua vida por amor à obra, não tem validade para Deus. Porque você não foi chamado para amar a obra, você não foi chamado para amar a igreja, você foi chamado para amar a Cristo. E não confunda Cristo com a obra. Porque há muitas pessoas apaixonadas pelo que fazem para Deus, e não por Deus. O profeta Isaías vai dizer assim, Deus reclamando, né? Através do profeta: vocês sacrificam porque vocês amam o sacrifício. Ou seja, não é a mim que vocês amam o sacrifício, e é por isso que vocês sacrificam. E essa verdade se aplica a nós. Muitos vêm aos cultos porque amam os cultos, não amam a Cristo.
Muitos vêm às reuniões porque amam o louvor. Ai, que louvor bom, mexe com a minha alma. Não é a Cristo que ama. Posso falar? Muitos estão aqui porque amam os pregadores. Porque se não tivesse sido anunciados os pregadores que aqui estariam, nem pensaria em vir. Você não veio por Cristo. Você veio por um homem. E nós temos que mudar isso, irmãos. Quem perder sua vida por amor a mim. Olha Jesus para Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas mais do que a estes? Eu amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Qual é o padrão para que eu seja liberado para a obra? Não é amar os cordeiros, é amar a Cristo. Então, se você está aqui, por qualquer outro motivo, que não seja amor a Cristo, possa ser que você dê uma baita viagem perdida. Quantos estão aí? Diga, por amor a mim. Continuando, essa é a chave. Jesus falou isso várias vezes, não foi uma vez só. Várias vezes Jesus vai repetir essa palavra. Quem quiser ganhar sua vida vai perder, quem perder a sua vida por amor a mim vai ganhar. E em cada contexto, ele está falando de algo diferente, onde a cruz precisa operar em nós. Amém, meus irmãos? O primeiro contexto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso de número 34. Onde a cruz precisa operar em nós. Mateus, capítulo 10, verso de número 34. Vamos lá. Observe isso. Olha o que Jesus diz. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Preste atenção nisso, porque eu vim pôr em disenção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Preste atenção. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha a chave. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la. Onde é que a cruz tem que operar? Nas nossas afeições naturais. Observe, a Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe. Amém, irmãos? É o primeiro e único mandamento com promessa. Não é disso que está falando. Está falando quando você ama seus pais mais do que você ama a Cristo. Quando você ama seu filho, você tem que amar o seu filho. E se preciso for, dê a sua vida pelo seu filho. Mas nunca ame o seu filho mais do que você ama a Cristo. Então, a cruz tem que operar em nossas afeições naturais. Porque há muita gente abandonando Deus por causa de seus familiares. Há muitas pessoas, há muitos cristãos que não servem a Deus naquilo que foram chamados para servir a Deus, por causa de familiares. E a cruz precisa ser uma cisão nas nossas afeições naturais.
Não é que nós não temos que amar nossos familiares, nós não podemos amá-los mais do que nós amamos a Cristo, porque se assim for, nós não somos dignos de Cristo. E tem muita gente que precisa confessar: Senhor, eu amo meu filho mais do que eu amo o Senhor. E não pense que o Senhor vai ficar bravo com isso. Peça ajuda ao Senhor, para que o amor a Cristo supere o seu amor e suas afeições naturais, porque a cruz tem que operar nisso. Quanta gente dizendo: eu não faço, eu não vou, eu não posso, por causa da minha família, por causa disso, por causa daquilo. Eu ouvi um testemunho muito triste, irmãos, de um irmão que foi chamado pelo Senhor, só que a família dele não aceitava o chamado, e ele então decidiu que ia servir a Deus no local que ele estava, mas que ele não ia obedecer o Senhor, para ir para onde o Senhor havia o mandado. E ele falou: olha, eu vou fazer o máximo aqui, eu vou obedecer o máximo que der aqui, mas eu não vou abrir mão da minha família. E nesse testemunho, eu ouvi de um homem muito sério, dizendo que esse irmão viveu para ver sua esposa se separar dele, seu filho entrar nas drogas e ir para a cadeia, e a sua filha se tornar uma atriz de filmes pornográficos. Quando a cruz não opera em nossas afeições naturais, e quando algo toma o lugar de Cristo, nós podemos ter problemas, e problemas sérios. Você pode me ajudar a pregar? Porque os irmãos ficaram muito sérios, e eu estou ficando com medo. Fala para o seu irmão assim, fala: irmão, ame à vontade a sua família, só não os ame mais do que você ama a Cristo. Deixa a cruz operar aí. Quantos estão aí? Segunda chave, a nossa chave é: quem quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. Mateus 16, verso de número 22, vamos lá. Mateus 16, verso de número 22, onde a cruz tem que operar. Vamos ler o 21. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, tem piedade de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, olha a chave, perdê-la-á, e quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Qual que é o contexto aqui? Compaixão de si mesmo. Tadinho de mim. Jesus, tadinho de você, Jesus. Isso nunca, não faz isso com você mesmo. Preserve a sua vida, Jesus. Tenha compaixão de ti. No contexto, né? No contexto moderno, seja um Nutella, Jesus. Que negócio que é esse de morrer, padecer, sofrer? Larga esse negócio para lá. Isso não dá ibope. Como continua não dando ibope nos dias de hoje. Porque quando se prega sobre a cruz, nas igrejas, a maioria rejeita. E por que rejeita? Porque a cruz tem que operar naquele quartinho escuro da compaixão que você tem de você mesmo. Tadinho de mim, eu sou um coitado,
É o que Jesus está tentando, é o que Pedro está tentando convencer Jesus. Mas qual é a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás, que não pensa nas coisas de Deus, mas só nas coisas dos homens. Você se sente um coitado, irmão? Ninguém me ajuda, o pastor não me ajuda, ninguém me dá uma oportunidade. Meu Deus, como é que eu faço para viver? Olha, o Senhor me chamou, mas ninguém me reconhece, ninguém me levanta. Eu prego melhor que esses irmãos que estão pregando aí, por que ninguém me coloca lá para pregar? Coitadinho de mim. Deixa a cruz trabalhar aí. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Você não é um coitado. E ainda que cometam com você toda a injustiça do mundo, isso não muda a sua identidade. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você não é vítima, irmão. Precisamos arrancar da nossa mente essa ideia socialista, comunista, maldita, que faz de nós coitados. A cruz tem que operar na sua autocompaixão. Pedro vivia com autocompaixão. Fizeram uma injustiça comigo, e daí? Não, eu sou bom, não podiam ter feito isso comigo. Irmãos, o único homem bom que existiu na terra, morreu pendurado numa cruz sem nenhum pecado, e ele fez isso voluntariamente. O resto, irmão, tudo merecia o inferno. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, chega de mimimi, irmão. Levanta a cabeça. Se posicione como filho de Deus. Deixa a cruz operar na sua autocompaixão. Terceira chave. São 4 chaves que eu quero falar com os irmãos. Terceira chave. Lucas 17:33. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, verso de número 33. Nós vamos ter que ler o contexto, para a gente poder entender. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, não desça para tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, olha a chave, perdê-la-á, e qualquer que perder sua vida, salva-la-á. O que significa isso? Observe, a cruz precisa operar em nosso amor ao mundo. Noé, o que a arca significa? Qual que é a tipologia da arca? Cristo, a provisão de Deus para a salvação do homem. Noé sai do mundo para entrar na provisão de Deus, para entrar em Cristo. Ele deixa o mundo para entrar em Cristo, mas existe um caminho inverso, porque Ló não entra.
Ló deixa Sodoma e sai de Sodoma para a provisão que Deus tinha preparado para ele. Só que tem uma questão. Deus disse assim: olha, não olhe para trás. Tanto o mundo no tempo de Noé, quanto Sodoma e Gomorra representam o mundo. E a cruz precisa trabalhar aos nossos afetos ao mundo. Como diz João, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Largue tudo e entre na arca. Ou largue tudo e saia de Sodoma. E aí Jesus faz questão de dizer: não se esqueçam da mulher de Ló, que olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Sal na Bíblia fala de testemunho. Uma estátua de testemunho para nos lembrar que se nós temos diante de nós a provisão de Cristo, mas continuamos olhando para trás, continuamos com amor ao mundo, as coisas do mundo, irmãos, é porque nós ainda não estamos totalmente na provisão que Deus tem para nós, que é Cristo. O que é que Jesus repete várias vezes em João 17? Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. O que é que temos aqui, irmãos? Por que gastamos nossas vidas com essas coisas? Por que gastamos a maioria do nosso tempo com essas coisas? Por que amamos tanto coisas terrenas? Amor ao mundo e as coisas do mundo. O problema é que existe um evangelho da prosperidade que ainda apoia isso. Jesus morreu na cruz para você ficar rico, para te dar uma boa casa, um bom carro. E cada vez mais os crentes vão amando o mundo e não conseguem se desenraizar desse mundo. Nós não somos daqui. A nossa pátria não é daqui. A nossa pátria está nos céus, como diz Paulo, de onde esperamos o Salvador, que com o seu poder transformará nosso corpo abatido em corpo de glória semelhante ao dele. A cruz tem que operar no nosso amor ao mundo. Se você é alguém que vive por dinheiro, você é um escravo de Mamon. Se as coisas do mundo estão em primeiro lugar na tua vida, eu não posso servir a Deus, por quê? Porque eu tenho que ganhar dinheiro. Não é a Deus que você serve, é a Mamon, e você não pode servir dois senhores, porque você sempre vai amar um e aborrecer o outro. Então eu não vou comer e não vou beber? Não, não é disso que eu estou falando. Você vai comer, vai beber, mas você não vai gastar a tua vida atrás de dinheiro e coisas do mundo. A cruz tem que operar no nosso amor ao mundo. Quantos estão aí? Não estamos aqui para ter uma vida melhor. Estamos aqui para perder a vida. Eu vou repetir. Os irmãos não ouviram. Não estamos aqui para ter uma vida melhor. Estamos aqui para perder a vida. E o que é que eu vou ter? O que Deus quiser te dar. Segundo o apóstolo Paulo, tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos felizes. Ele nem coloca casa, comer e vestir. A cara dos irmãos é assim, não dá. Estou dizendo. Eu olho, os irmãos estão assim, Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque as concupiscências do mundo passam. Quarto e última chave que a gente vai abrir aqui. Onde é que a cruz precisa operar em nós?
João capítulo 12, verso 25. João 12, e aí eu encerro. Verso de número 25. Essa história é muito interessante, irmãos, porque aqui é muito interessante. Vamos lá, verso 12, vamos ler a partir do 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeira, saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou-se Jesus um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele, e isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava, ele ressuscitara dentre os mortos. Por isso também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera esse sinal, ele ressuscitou Lázaro. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos, entre os que tinham subido a adorar no dia das festas. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Diga assim: os gregos agora querem conhecer Jesus. Observe isso. Filipe foi dizê-lo a André, e então André disse a Jesus, e Jesus respondeu dizendo, olha a resposta: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Os gregos querem conhecê-lo. Irmão, agora acabou para Sócrates, Aristóteles. Os gregos querem conhecê-lo. E nós fomos falar com ele, e ele falou assim, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Agora Jesus vai explodir o mundo. E eles saem do Monte da Transfiguração e vão para o Vale de Cedron. Porque o próximo texto observe: na verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Olha a chave: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Onde é que a cruz tem que trabalhar? Nas nossas glórias humanas. Você sabe o que o povo de Deus parece muitas vezes, irmãos? Com um bando de pavão, que não pode olhar um para o outro, que já... Sabe por que eu glorifico a Deus por essa escola especificamente? Eu tive com os irmãos, tive com o apóstolo Cristiano, um homem de Deus que o Senhor tem alargado suas tendas visivelmente. Tive com o pastor, me fugiu o nome, Fabian. Que doçura. É possível ver Cristo nas suas palavras. Pastor Facundo, apóstolo Facundo, e outras pessoas que eu tive o prazer. Sabe o que eu não encontrei aqui? Disputa. Quando eu termino de pregar aqui, e eu sento ali, o Fabiano passa a mão na minha perna e diz: glória a Deus. Porque chegou o tempo, irmãos, de Deus acabar com as celebridades gospel no nosso país.
Sabe quem é que deve usar isso? Homens que têm encargo de Deus em seus corações, mas que não estão preocupados com suas vidas, nem com suas agendas. A cruz tem que operar na glória humana. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Opa, é agora! Sabe o que é a glória? É cair na terra e morrer, para que produza frutos para Deus. Esta é a glória. E sabe um detalhe da semente, irmãos? É que quando ela cai na terra e ela é enterrada, ninguém a vê. Que Deus possa nos esconder na terra, até que a casca se rache, a planta nasce e os frutos apareçam. No nome de Jesus Cristo. Enquanto a cruz não operar na nossa glória humana, nós ainda estamos do outro lado da cruz. Quantos estão aí? Afeições naturais, nosso amor ao mundo, glória humana. Qual foi a outra? Compaixão de si mesmo. Cruz. E se você continuar procurando nos evangelhos, você vai ver essa chave em outros lugares. Leia o contexto, porque em cada contexto é algo diferente. E a cruz precisa operar. Quem quiser ganhar a vida, perde. Quem perder a vida, por amor dele, ganha. Simples desse jeito. A pergunta que eu te faço é: você quer ganhar a vida ou perder a vida? Qual que é a sua escolha? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai Santo, te rendemos graça. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que nos prega o teu Evangelho. Obrigado pela tua correção. Nos sentimos amados, porque o Senhor só corrige quem ama. Somos gratos também por isso, Senhor. Que o Senhor possa alinhar a nossa vida à tua vontade, ao teu propósito eterno. E o alinhamento a esse propósito só vem a partir da cruz. Que nós possamos permitir que a cruz opere em nós, porque existe um grande se vocês quiserem vir após mim. Então entendemos que essa escolha, essa decisão é nossa. Nós podemos rejeitar a cruz, como podemos aceitá-la. Que o Senhor faça de nós, homens e mulheres, que estão do outro lado da cruz, e que a cruz possa operar em todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos expressar o amor, que é o mesmo que cruz. Assim oramos, gratos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.